Boa noite, irmãos. Graça e paz. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 9, versículos 14 a 29. Marcos capítulo 9, versículos 14 a 29. Eu farei a leitura, os irmãos estejam acompanhando. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Irmãos, esse texto vem logo após a transfiguração. Os irmãos têm acompanhado as exposições deste evangelho e têm percebido que no capítulo 9, o texto que nós lemos e fizemos a exposição no domingo passado, Jesus subiu o monte aquele monte, e lá ele foi transfigurado junto com os seus discípulos Pedro, Tiago e João. E depois que acontece toda aquela cena onde aparece ali Elias e Moisés, Jesus desce com os seus discípulos, ordena que eles não falem nada para ninguém. E quando eles chegam onde estavam os outros discípulos, eles se deparam com essa cena. Deparam com a cena onde os discípulos que não subiram estavam cercados por uma multidão, os escribas no meio, e muita agitação por causa dessa cena onde eles não puderam libertar um jovem que estava possesso por um espírito imundo. E Jesus então chega nessa cena, toma conhecimento de que eles não puderam expulsar o espírito imundo daquele jovem. Jesus fica surpreso com tudo aquilo, e esse texto, neste evento, Jesus apresenta duas coisas que são importantes: a necessidade da fé e a necessidade da oração. E aqui, de acordo com o versículo 29, a oração e o jejum, mostrando então essa dependência. Então, neste evento, Jesus ensina não só para os seus discípulos, mas também para a multidão, para o pai desse menino, para os escribas que estavam ali, que no discipulado existem momentos de glória, mas esses momentos de glória, eles são pequenos. Eles tiveram esse momento de glória lá no monte.
Porque o ordinário do discipulado é de pé de guerra, é de discussão, é de luta, é de problema, é de provação, é de tribulação, é de uma jornada árdua, dia após dia. E por isso, no meio desse discipulado, é necessário fé e oração. É necessário crer em quem nós seguimos e é necessário depender daquele que nós seguimos. Os discípulos não puderam realizar esse exorcismo porque ali havia incredulidade e não havia dependência. E eles precisavam de fé e de dependência, de fé e oração. Porque na jornada cristã, eu e você precisamos diariamente de fé e de oração. Não tem como caminhar sem essas duas características de um discípulo: fé e oração, fé e dependência de Cristo. Então vamos ver aqui o texto, os versículos 14 a 19. Perceba aí o texto novamente. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Irmãos, a primeira coisa que a gente aprende com esse texto, fazendo paralelo com o livro de Êxodo, é porque os irmãos viram na exposição de domingo passado que há um paralelo da transfiguração com Moisés em Êxodo recebendo a lei. E quando Moisés desceu do monte depois de receber a lei, ele escuta o barulho do povo e toma conhecimento que o povo foi levado pela incredulidade, ao ponto de formar um bezerro de ouro e adorar. É a mesma coisa que está acontecendo com Jesus. Ele desce do monte com os seus 3 discípulos e ele se depara com um cenário de incredulidade. Não existe fé. E os homens da lei, os escribas, estavam discutindo com os discípulos de Jesus, e ao que tudo indica, a discussão deles era mais uma discussão debochada, era de ridicularização, era de menosprezar o discipulado daqueles homens. Trocando em miúdos, é como se eles dissessem assim: uai, cadê a força? Cadê o poder? Vocês não são discípulos de Jesus de Nazaré, que se auto-intitula o Messias? Cadê? Não vão fazer isso não? Vocês não têm competência para isso não? Mas vocês são fracos, hein? Vocês são frágeis, hein? Esse mestre de vocês não vale nada, hein? Então, a discussão deles com os discípulos caminhava nessa direção. E o versículo 15 diz que: e toda a multidão, quando viu Jesus chegando, correu até Jesus para o saudar. E aí Jesus chega para os escribas e fala: por que vocês estão discutindo com os meus discípulos? E na hora que Jesus faz essa pergunta, a resposta vem do pai desse menino. O pai do menino diz assim: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Aqui, o pai desse menino descreve um cenário de epilepsia, mas não era epilepsia ordinária, por causa de algum distúrbio cerebral. Era uma epilepsia que tinha uma influência demoníaca. Ele chegava àquela situação por causa de uma influência de um espírito imundo na vida dele. Então não era algo ordinário. E daí, naquele contexto, o texto do versículo 19 diz que Jesus então brada: ó geração incrédula, porque os discípulos não puderam expelir aquele demônio que estava agindo na vida daquele menino há tantos anos, porque o pai fala que é desde a infância, desde quando era um menino, uma criança, ele já sofria nas mãos daquele espírito.
E toda a enfermidade daquele menino era causada por causa da possessão demoníaca. Jesus fica espantado porque os seus discípulos não tiveram fé. Jesus fica espantado porque os escribas, depois de ouvirem tudo a respeito de Jesus, ainda desconfiavam. A multidão que tinha percebido Jesus e tinha o saudado, ainda não contemplava Jesus como deveria contemplar. Nós já vimos no decorrer do Evangelho de Marcos, Jesus curando enfermos, expelindo demônios, multiplicando pães e peixes. Mesmo assim, escribas, discípulos, o pai daquele menino, a multidão, ninguém acreditava. Ainda havia incredulidade naquele meio. Todos eles precisavam da fé para poder enxergar de fato a realidade em Cristo Jesus. Esse texto, irmãos, até aqui nos ensina que nenhum discípulo de Cristo tem poder para fazer nada sozinho. O problema daqueles discípulos é porque eles tentaram expelir aqueles demônios por força própria. Eles acreditavam na sua própria competência, eles acreditavam no seu próprio poder. É como se nós já estamos andando com Jesus, automaticamente a gente vai ter condições. Mas eles não buscaram realizar essa expulsão através de Cristo, confiados em Cristo, mediante a obra de Cristo. Não havia neles a fé, e os irmãos já têm percebido isso há tanto tempo no decorrer da exposição de Marcos. Como falta fé nos discípulos. Pessoas que caminham ao lado de Jesus, mas não conseguem acreditar nele. Então, porque eles não acreditavam em Jesus, eles não puderam expelir aquele demônio, porque não são os discípulos que expelem demônios. É o poder de Cristo que expele. Mas se não existe fé nesse poder de Cristo, não há exorcismo. Jesus disse lá em João capítulo 15, versículo 5: sem mim nada podeis fazer. Não adianta tentar pela força, vocês não vão arrancar demônio de ninguém, porque sem mim nada podeis fazer. Paulo disse: Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Os discípulos precisam de poder do alto, os discípulos não têm competência de caminhar sozinho. E assim sou eu e você. Nós não somos autônomos na nossa caminhada cristã. Tudo que nós fazemos é debaixo da dependência de Deus. Tudo que nós fazemos é debaixo do poder de Cristo. Nós servimos a Cristo do jeito dele. Nós fazemos a vontade de Cristo do jeito dele. Nós pregamos o Evangelho do jeito de Cristo. Se nós nos depararmos com uma situação como essa que os discípulos se depararam, nós iremos realizar este milagre, esta cura na vida dessa pessoa pelo poder de Cristo. Às vezes alguns vão se achar os piedosos, os grandões, mas eu sou fulano de tal. Eu sou um homem de oração, eu sou uma mulher de oração, eu tenho um conhecimento bíblico invejável. E é perigoso um demônio desse ainda olhar na cara e falar assim: eu conheço o mestre que você diz seguir, mas eu não te conheço. Nós fazemos tudo debaixo de Cristo, nada é feito fora dele. Outra coisa também que a gente aprende nesse texto é que há enfermidades que têm propósitos, ou melhor, toda enfermidade tem propósito. Esse menino nasceu, não sabemos ao certo com quantos anos ele foi possuído por esse espírito imundo, mas ele sofria há muitos anos. E o propósito do sofrimento daquele menino era que um dia ele se encontraria com Cristo Jesus, e Cristo libertaria
daquele espírito imundo, para que o nome de Cristo fosse glorificado e ele testificasse que de fato é o Messias. Isso nos ensina, irmãos, que toda enfermidade tem propósito. Nós já estudamos aqui na escola bíblica que as enfermidades elas têm basicamente 4 propósitos. A primeira delas é provar a nossa fé. Enfermidades vêm sobre a nossa vida ou sobre familiares para provar a nossa fé, para nos lapidar, para nos tornar mais parecidos com Cristo. Você não cresceria em determinadas áreas da sua vida se você não passasse pela enfermidade. Nós só aprendemos certas coisas através do sofrimento da enfermidade. O segundo propósito de uma enfermidade é a glória de Deus, como aconteceu aqui. A cura, o milagre. Deus pode curar, Cristo pode curar. Nós podemos orar por uma pessoa e Deus então atender às nossas orações, e Deus curar, e Deus restaurar. Nós oramos aqui quanto tempo pela Dani, e Deus não atendeu às nossas orações, para a glória dEle, para o louvor do nome dEle. Então, a enfermidade também é para a glória de Deus. Terceiro lugar, a enfermidade é para a disciplina. Muitos crentes estão sofrendo na carne ou na alma e não fazem ideia que esse sofrimento é causado por pecados não confessados. Pecados não confessados adoecem a alma, adoece o corpo. E por isso que às vezes nós sofremos enfermidades, porque é o peso da mão de Deus sobre nós, por causa de pecados que nós não confessamos, e é uma oportunidade de sermos castigados, tratados por Deus, para que através da dor, nós reconheçamos que precisamos confessar os nossos pecados. E é por isso que você precisa sondar o seu coração. Se você está passando por algum momento de dificuldades, você tem que sondar para ver se a sua enfermidade é para provar a sua fé, é porque Deus vai te curar para a glória dEle, ou se essa enfermidade é por causa de algum pecado que você ainda não confessou e que você precisa confessar. E em quarto lugar, o óbvio, a enfermidade vem para a morte. Para a gente morrer, a gente vai ter que adoecer. Ninguém morre sem adoecer. Aí você fala assim: não, Arthur, tem jeito de morrer sem adoecer. Imagina uma pessoa que está andando pela rua e toma um tiro, uma bala perdida. Ele não ficou doente para poder morrer. Você que acha, pergunta um médico a causa da morte daquela pessoa. Ele vai dizer que é porque aconteceu uma série de coisas no corpo dela que levou à morte. Não foi o tiro que matou, foi as consequências do tiro que matou. Então toda enfermidade vai levar à morte, e nós precisamos prestar atenção nisso. Nesse caso, na vida desse homem, na vida desse jovem, foi para que o nome de Cristo fosse glorificado. Então, irmãos, a gente precisa ter uma leitura bíblica, uma cosmovisão bíblica do sofrimento, uma cosmovisão bíblica da enfermidade, uma cosmovisão bíblica da dor. Às vezes, quando nós estamos passando por momentos de dor, de sofrimento, de lutas, a tendência é murmurar, se vitimizar, porque ninguém gosta de mim, ninguém me apoia, ninguém me ajuda, só acontece isso comigo, sai uma, entra outra. Ou então começa a criar conclusões precipitadas, começa a falar a respeito de Deus, coisa que Ele não vai fazer. Não, Deus vai me curar, quando na verdade aquela enfermidade é para a morte. Não, Deus, eu estou passando por essa enfermidade porque Deus está provando a minha fé, quando na verdade está debaixo de juízo. Então faça uma leitura quando você estiver passando por um momento de enfermidade, para saber o porquê você está sofrendo uma enfermidade das mais diversas que existem. E aí o texto no versículo 19 diz que Jesus então manda trazer o menino, e o versículo 20 diz: e trouxeram. Quando ele, ou seja, o menino, viu a Jesus,
O espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perceba que não é algo ordinário. Esse menino sofreu passou por um processo de convulsão quando ele viu Jesus. Não era algo ordinário, algo simplesmente por um problema no cérebro. Era algo influenciado pelo espírito imundo. Quando ele viu Jesus, ele já começou a se contorcer e começou a espumar e passar por tudo que o pai disse que o menino passava. Então Jesus vira para o pai e diz assim: há quanto tempo isso lhe sucede? O pai responde: desde a infância, e muitas vezes tem lançado no fogo, na água. Imagina o sofrimento desses pais, lidando com um filho há tantos anos, que um espírito toma aquele menino e joga o menino no meio do fogo, joga o menino na água. Eu fico imaginando, será que esses pais conseguiam dormir? Como é que você deita e vai dormir sabendo que um filho pode levantar a qualquer momento e fazer algo que pode afetar a sua própria vida? Ou talvez até mesmo fazer algo contra a família. Imagina o sofrimento que não vinha há dias, nem meses, mas há anos. Quando Jesus faz essa pergunta, é para que o pai refletisse no que estava para acontecer e a multidão também prestasse atenção. Olha só, esse menino sofre há anos e Jesus estava prestes a libertar esse menino, a colocar esse menino numa vida social normal. E aí o texto, o versículo 22, diz que o pai daquele menino diz assim: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E aí Jesus respondeu para aquele homem: se podes, tudo é possível ao que crê. E aí o versículo 24, imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Aqui Jesus está dando ênfase à fé. E às vezes muitos pegam esse versículo, tudo é possível ao que crê, e interpretam de uma maneira muito equivocada, sem levar em consideração o contexto, porque o fato aqui Jesus está focando na fé, e sem considerar a Bíblia como um todo. A pergunta é: tudo é possível ao que crê? Jesus disse que sim, mas disse nesse contexto. Porque o mesmo Jesus no Getsêmani disse: se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. A pergunta é: a resposta da sua oração foi de acordo com a sua vontade? Não, ele bebeu o cálice. Paulo disse em 2 Coríntios que ele orou 3 vezes para que Deus arrancasse dele um espinho na carne. E a resposta que ele obteve de Deus é: a minha graça te basta. A pergunta que eu faço para vocês é: será que Jesus e Paulo não tinham fé? Será que Jesus não tinha fé que o pai dele podia livrá-lo? Será que Paulo não tinha fé? Será que Paulo não tinha fé que Deus poderia tirar aquele espinho na carne? Em relação a Paulo, por ser um homem como eu e você, pecador, pode ser que ele tenha fracassado, mas agora quanto a Jesus, eu tenho certeza que a sua fé era verdadeira. E por que a resposta não foi positiva? Positiva no sentido dele. Porque tudo é possível ao que crer, mas debaixo da soberania de Deus. A Escritura é clara ao dizer que existem paradoxos na nossa caminhada cristã. A Bíblia diz que somente os eleitos serão salvos, mas a Bíblia diz que todos os homens são convocados a se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo, mas Pedro, no sermão de Pentecostes, disse que os judeus foram culpados de crucificar a Jesus.
Marcos capítulo 6 diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré por causa da incredulidade do povo. Então aqui, irmãos, a fé não é o fim, é o meio. A fé é o meio. Isso, irmãos, porque antes, no Evangelho de Marcos, Marcos narrou para nós a mulher Sirofenícia que foi atrás de Jesus com fé. Nós vimos também a narrativa de Marcos, de que aqueles amigos levaram aquele paralítico com fé. E agora esse pai vai até Jesus, mas sem fé. E por isso Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Leia o texto no seu contexto, que você não corre o risco de fazer doutrina errada. E não só isso, lendo a Escritura como um todo. E aí Jesus, esse homem então, pede ao Senhor: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Ou seja, eu creio descrendo. Eu quero crer. Eu creio, mas assim, eu não tenho segurança nessa minha fé. Então me ajuda. Me ajuda. Então, vendo Jesus que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se tivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Quando esse homem disse: eu creio, mas eu tenho uma fé muito pequena. Eu creio, mas me ajuda a crer. Isso nos lembra o que disse Paulo em Efésios, que a fé é um dom. Você não tem fé, você precisa que Deus te dê fé. E ali ele diz: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Irmãos, muitos são influenciados pelo neopentecostalismo, que pegam esse texto aqui de tudo é possível ao que crê, e diz que se tudo é possível ao que crê, Deus vai curar, Deus vai abrir uma porta de emprego, a tribulação vai passar, você não vai ter problema na sua vida, você nunca vai passar por problema financeiro, a morte nunca baterá na sua porta, o seu filho vai sim passar na faculdade, ele não vai ficar reprovado, e uma série de outras coisas, porque tudo é possível que crê. Só que esse pensamento neopentecostal, ele vai contra a palavra de Deus, e muitos crentes são mais influenciados pela confissão positiva do neopentecostalismo, ou pelo pensamento positivo, uma vertente dentro da psicologia, do que pela Escritura. São mais influenciados por essa coisa de que vai dar certo, e se a gente, eu não posso pensar que vai dar errado, porque eu tenho que pensar que vai dar certo, porque se eu pensar que vai dar certo com fé, vai dar certo. A Escritura não ensina isso, Jesus não ensina isso, Antigo Testamento não ensina isso, Novo Testamento não ensina isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse texto nos ensina, irmãos, que Jesus pode curar qualquer enfermidade, até uma enfermidade crônica como essa. Jesus ainda continua curando, se Ele quiser curar hoje, Ele cura. De qualquer enfermidade. Para Ele não existem impossíveis. Para Ele não existe nada difícil. Ele pode todas as coisas. A pergunta não é se Ele pode, a pergunta é se Ele quer. A questão não é se Ele pode, poder Ele pode, a questão é se Ele quer. Nós aprendemos com esse texto, irmãos, que o discipulado requer fé. E muitas vezes, irmãos, é muito mais fácil nós exercitarmos a nossa fé cantando: cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais.
É muito mais fácil exercitar a nossa fé, somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus. Ou seja, é muito fácil exercitar a nossa fé cantando algumas músicas que falam sobre fé. Mas na adversidade, na tribulação, na provação, no dia a dia, na vida ao vivo, é ali que a fé tem que ser exercitada. E às vezes nós somos mais seduzidos pela incredulidade do que pela fé. Às vezes nós cremos em Cristo descrendo. Você ora, você acredita que Jesus pode cuidar, mas você não consegue descansar. Às vezes você não consegue dormir, porque o medo, a preocupação, a ansiedade, o desespero. É aquele negócio assim, como se você pedisse uma criança para levar alguma coisa para alguém, e você vai lá, eu confio que você vai entregar isso lá para fulano, né? Aí você fica assim, meu Deus, ele vai deixar esse negócio cair? Não vai dar certo, e não sei o quê, e vai atrás, e vai, meu Deus do céu. É como se a gente estivesse assim com Deus, sabe? Senhor, eu deposito isso nos teus pés. Eu oro ao Senhor neste momento, entrego nas tuas mãos, toma a frente, Senhor. Aí na hora que termina a oração, você fica assim, será que Deus tem competência para fazer isso? Será que Ele vai conseguir fazer? Eu acho que eu vou ter que ajudar. E a gente cai na incredulidade de tentar ajudar Deus. Ajudar Deus a ser Deus. Então, irmãos, nós caímos mais na incredulidade do que você imagina. E é por isso que eu e você precisamos todos os dias, Senhor, me ajuda na minha pequena fé, me ajuda na minha falta de fé. A minha fé é muito frágil, a minha fé é muito fraca, me ajuda, Senhor, por favor. Esse texto também, irmãos, nos ensina algo importantíssimo, que nós não podemos de jeito nenhum negligenciar a educação cristã dos nossos filhos. Olha o que disse J.C. Ryle: nunca é cedo demais para nos esforçarmos e orarmos pela salvação das almas das crianças. Nunca é cedo demais para conversarmos com elas como seres morais e falar-lhes sobre Deus e Cristo, sobre o certo e o errado. Se jovens corações podem ser enchidos por Satanás, também podem ser enchidos pelo Espírito de Deus. Esse menino sofria desde criança. E se Satanás foi competente para entrar naquela vida, o Espírito Santo de Deus, claro que ele é. Só que às vezes nós somos seduzidos pelo, mas é muito pequeno, ele não vai entender. Como que eu prego o evangelho para uma criança de 1 ano? É muito complexo. O culto do dia do Senhor é muito complexo. Então a gente não pode deixar as crianças aqui, porque a mensagem, o pastor usa termos e etc. A gente trata as crianças com menosprezo. Eu já falei isso aqui para os irmãos e volto a falar. Uma vez pregando em Belo Horizonte, uma criança de 3 anos presente no culto, numa casa de uma família. Eu dei uma ilustração no início do sermão, e vocês sabem que o meu sermão não é menos que 40 minutos. No final do sermão eu dei a mesma ilustração, e ele virou para mim e falou assim: você já falou isso? Mas criança não tem condições, ela é pequena demais, a gente tem que dar tempo ao tempo. É complexo para uma criança de 2 anos igual o João fazer um cálculo matemático, mas não é complexo entender o evangelho, porque cálculo matemático é uma coisa, evangelho é poder do Espírito Santo de Deus, não é intelecto. Porque se fosse intelecto, muito cabeça branca aí já tinha entendido o evangelho.
É o Espírito Santo de Deus que transforma. E não é nem a força, não é nem o conhecimento do pai, não é nem o conhecimento da mãe, é o poder do Espírito Santo de Deus na vida da criança. Então, por isso que nós precisamos investir na educação. Vai aí, Igor. Jéssica, tem que investir na educação dos meninos desde cedo. Já tem que ler a Bíblia com eles no ventre, cantar no ventre, explicar no ventre. Porque senão a gente vai esperar chegar numa certa... Meu filho, quando esperar chegar, quando chegar já foi. Quando chegar, a escola já fez o papel dela. Os ideólogos do nosso dia já fizeram o papel deles. E você perdeu o seu filho. Porque você esperou, porque ele ainda não tinha condições. Olha o que disse o sábio em Provérbios 13, versículo 24: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. A educação começa cedo, o mais cedo possível. E agora os versículos 28 e 29. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Vocês jamais conseguiriam expulsar esse demônio se vocês não se consagrassem a mim. Oração, dependência de Deus. Jejum, deixar de alimentar o corpo para alimentar a alma. Então, enquanto vocês continuarem dependendo de si mesmos e não dependendo de mim, não dependendo do Pai, achando que vocês são os bambambãs e conseguem fazer, vocês nunca vão conseguir. Essa casta aqui não é que Jesus estava dizendo que era aquele tipo de demônio. Essa casta é o espírito imundo, os espíritos imundos. Vocês não conseguem expulsar espírito de ninguém se vocês não dependerem de Deus, se vocês não tiverem fé, se vocês não dependerem, não entenderem que quem expulsa não é o poder de vocês, é o meu poder. Demônio nenhum vai tremer por ter visto o Mário, o Milson, a Edna, o Igor, o Arthur. Tremer a gente, diante da gente, ele treme diante do nome de Cristo. Então é o nome de Cristo que transforma, que cura, que traz libertação, não o meu nome. E é isso que Jesus está ensinando para os discípulos: enquanto vocês continuarem dependendo de si mesmos, vocês não vão conseguir realizar a minha obra. Irmãos, na caminhada cristã, se a gente não depender de Cristo, a gente só vai fracassar. Na caminhada cristã, enquanto a gente não depender de Cristo, a gente vai fracassar. E uma das maneiras de nós dependermos de Cristo é por meio da oração. A oração é uma das atividades cristãs mais negligenciadas pelos crentes. Mais negligenciadas. E oração significa dependência de Deus. Aí a pergunta que nós devemos fazer é: o quanto eu tenho orado? O quanto eu tenho orado? Como está a minha prática de oração? Porque quando eu não oro, eu estou dizendo, em outras palavras, para Deus assim: pode deixar que esse dia eu me resolvo. As coisas que eu tenho que fazer hoje, pode deixar que eu tenho competência para fazer. A pergunta é: como é que anda a sua vida de oração? Se você quer conhecer o quanto um crente é grato ao Senhor pela redenção, veja a presença dele no culto do dia do Senhor. Se eu sou grato ao Senhor pela redenção, eu não perco o culto do dia do Senhor à toa. E se eu reconheço a minha dependência de Cristo,
Eu oro todos os dias. E aqui eu não estou falando de oração, de reunião de oração de igreja. Não necessariamente. É claro que a reunião de oração, ela é importante, ela é necessária. Mas não adianta nada se você ora nas reuniões de oração, mas você não ora em casa. Cultuar sem vida com Deus é hipocrisia. Estudar a Bíblia nos estudos bíblicos, na escola bíblica dominical, mas não estudar a Bíblia em casa é preguiça. E participar das reuniões de oração da igreja e não orar em casa, sabe o que é isso? Religiosidade. Tem gente que não falta uma reunião de oração, mas procura saber se está orando em casa. Procura saber como é que anda o estudo bíblico dela em casa, a leitura da palavra em casa. Não se lê a Bíblia em casa todos os dias, não se ora todos os dias, não busca o Senhor todos os dias. Como é que você vai viver, meu filho? Como é que você vai servir a Cristo? Com que direcionamento você vai tomar as decisões que o dia vão se apresentar diante de você? Você vai tomar decisão pautada no quê? Naquilo que você acha? Naquilo que você pensa? Naquilo que seu pai te ensinou? Não, é com base na palavra. Aí tem muitas pessoas que hoje falam assim, mas hoje o tempo está corrido, Arthur. O tempo está corrido. A gente mal tem tempo para ler a Bíblia, mal tem tempo para orar. E aí eu me lembro de um professor na faculdade, quando a gente reclamava que não tinha tempo para entregar trabalho, ele falava assim, o que vocês fazem de 12:00 às 6? Acorda meia hora mais cedo, vai dormir meia hora mais tarde. O problema não é que você não tem tempo, o problema é que você é um irresponsável. O problema é que você não tem tempo, o problema é que você diz para Deus que Ele não é tão importante assim. Porque se Ele fosse importante, você investia tempo em oração, você investia tempo na leitura da palavra, você investia tempo no estudo da palavra. Para de colocar desculpa na preguiça. Já imaginou se você se aproxima de uma cena como essa? Como que você expulsaria o demônio de uma criança dessa? Sem dependência de Deus e sem fé. Na força do braço? Vai brigar com o endemoniado para você ver. Você tem uma força fora do normal. Nem taekwondo resolve. É Cristo. Mas se a gente não depender dele, a gente não vai. Então nós precisamos depender do Senhor todos os dias. A gente tem que pregar o Evangelho todo dia, irmãos. E a pregação do Evangelho é uma batalha espiritual. É guerrear com o diabo todo dia. Porque você está pregando o Evangelho para que o Evangelho arranque aquela pessoa de uma vida de pecado, e o diabo não quer que ela saia de lá. E como que você vai pregar o Evangelho se você não depende de Cristo? Como que você vai pregar o Evangelho se você não tem fé? Como que você vai pregar o Evangelho se você não tem uma vida de oração? Como que você vai falar do amor de Cristo para as pessoas se você não tem uma vivência diária com a palavra de Deus? Se a gente acaba se envolvendo com essas coisas que são extremamente espirituais e existe uma batalha por trás, e você não está preparado para isso. Você não está preparado porque falta fé e falta dependência do Senhor. Porque quando você abraçar sua fé de verdade, e quando você depender de Cristo de fato, meu querido, nada para na nossa frente. E a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então você sai pregando, você sai falando do amor de Cristo. E se apresentar uma cena como essa, e se de fato for verdade, você tem poder do alto, não de você, mas do alto, para transformar uma vida como essa foi transformada. Eu gostaria de concluir dizendo que hoje nós não temos Jesus conosco em carne,
mas através da oração a gente consegue acessar Jesus todo dia. Ele está à destra de Deus Pai intercedendo por nós. A gente tem que se lembrar do que ele disse a Tomé: bem-aventurados os que não viram e creram. E nós não vimos o Cristo ressurreto, mas nós cremos nele. E nós precisamos pedir a ele que nos ajude na nossa incredulidade, nos ajude na nossa falta de fé em muitas ocasiões, nos ajude a nos manter firme na nossa caminhada cristã, nos ajude a depender dele todo dia, a crer nele todo dia, a buscar auxílio dele todo dia para a nossa caminhada cristã, e a manter uma vida cristã preparada em oração, porque conforme disse Paulo em Efésios capítulo 6, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. E se não tiver oração, se não tiver dependência de Deus, a gente não caminha. Que Deus nos abençoe.